é a produção de um espaço urbano que propicia o convívio entre as pessoas. Espaços como esse, próximos de instituições de ensino e pesquisa, são fundamentais para a economia do conhecimento, fomentam a diversidade, a criatividade e a relação com o meio ambiente e fazem deste um verdadeiro laboratório vivo de cocriação inovadora. A priorização dos pedestres e da mobilidade ativa, como bicicleta, por exemplo, com permeabilidade e circulação pelo miolo de quadras, são interessantes para estimular o caminhar, desincentivando o uso do automóvel. A implantação de áreas verdes de qualidade com sistemas de lazer integrados é um ponto positivo para o distrito como um todo. E para que tudo isso seja viável, a densidade média é fundamental para o desenvolvimento da região. Uma proposta de polo de inovação e desenvolvimento sustentável não poderia deixar de incluir o estímulo à adoção de soluções baseadas na natureza. A drenagem deverá incluir soluções baseadas na natureza e ser exigida em todos os loteamentos, garantindo vazão final igual à vazão natural do terreno. Sistema de hidráulica. A gente quer falar! Projeto! Chega! Mentirada, deslavada! 10 minutos! 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 O vídeo tem mais 2 minutos. É o vídeo e acabou, a gente abre para as considerações. É muita mentira num vídeo nós só. precisamos discutir o projeto. Para as universidades e 10 minutos para o executivo. Estamos aqui já dizendo assim, para respeitar o trabalho. Trabalho pago com nosso dinheiro! Propaganda! Aí a gente passa para o próximo bloco. Isso foi. Tá bem, mas eu, enquanto presidente, nós vamos ouvir até o final e eu vou dar. Ainda bem que não foi reeleito! Fala, Schneider! Mentiroso! Mentira!
Mais mentira, hein? Mais mentira! Mas, além do parcelamento de ocupação do solo, traz o zoneamento e as regras gerais capazes de organizar é o plano de ocupação detalhado que está trazendo medidas para cenários de uso, fases e formas de operação, para manter crescer a atividade. É fundamental que o zoneamento seja compatível com essa proposta. Acessar os materiais da prefeitura, apontar seu celular para o leitor que está na tela. Obrigado pela atenção. Nas nossas audiências. Eu quero agora abrir a palavra para perguntas aos vereadores que quiserem se inscrever. Luiz Rossini. Olha o covardão, vai ter coragem de Bom dia. Primeiro cumprimentar o vereador Jorge Sinais. Olha pra gente! Das caras, Rossini! Olha pra gente! Todos os componentes da mesa, Na cara! representantes Tem gente da aqui. sociedade presente e os vereadores também acompanhando esse debate. Primeiramente, eu acho que complementando uma questão de ordem iniciada pela vereadora Mariana Conte, Tem coragem. assim que nós tomamos conhecimento de uma notícia veiculada no site de notícias, 90 pessoas! de pessoas para participar dessa reunião, nós imediatamente acionamos a Coordenadoria de Segurança, que Foi o MP! as áreas de inteligência das Forças de Segurança da Polícia Militar em Guarda Municipal. Conversei com o secretário municipal. Foi o MP! Foi o MP! Que a Guarda Municipal monitorasse esses movimentos no provável local de encontro desde as 8 horas da manhã e nada foi constatado. A qualidade dessa audiência pública. Eu vou passar esse ofício às mãos do presidente para que conste como audiência pública. Gostaria também de passar a presidência da audiência. Nós recebemos 3 ofícios, um assinado pelo Social Ambiental, um amarelo e um pelo Sinduscom, fazendo referência a sugestões à audiência pública, apresentando propostas. Então, eu queria passar ao presidente da comissão para que ficasse registrado e incluído no processo. Dizer que o objetivo da audiência pública é permitir, primeiro, que a sociedade possa conhecer com maior profundidade o projeto que está tramitando na casa. Para isso, há necessidade, sim, de que o projeto possa ser detalhado. E, obviamente, depois ouvir a sociedade, as manifestações, sugestões e contribuições. Só ouvir, né? A audiência possui um rito regimental que deve ser respeitado e nós vamos garantir tanto a audiência pública quanto a tramitação do projeto se dê de acordo com as normas, com a lei e com o nosso regimento interno. Permitindo discussão e transparência. É claro que a audiência pública tem que ajudar, além do aprimoramento da proposta, na formação da convicção dos vereadores. 3 minutos! 3 minutos! 3 minutos! 3 minutos! Chega! Dizer que o presidente está conduzindo As caras, Rossini! É muito óleo de peroba! Nós estamos no momento de emergência climática. Eu vou repetir. Nós estamos no momento de emergência climática. Mais uma vez. Nós estamos no momento de emergência climática. Nós estamos passando por ondas de calor. Nós tivemos chuvas. Nós tivemos 2 mortes, enchentes na cidade. Isso é reflexo
do processo de urbanização. Quando a gente levados a sério, mas o fato é que todos esses conceitos que aparecem nesse projeto, eles, infelizmente, eles passam a ser meramente greenwash, lavagem ambiental para um projeto que desconsidera a urgência. Por isso esse é um projeto atrasado, retrógrado, extemporâneo, que não dialoga com o momento que nós estamos vivendo. Rural. Isso é desconsiderado na fala, é desconsiderado em todos os momentos, porque se considera que todas as áreas de zona de expansão urbana já é urbanizável. Se desconsidera prioritariamente rural. Esse mesmo procedimento, que é um procedimento que, inclusive na minha opinião, desrespeita o trabalho dos servidores que estiveram elaborando, ele é sistemático nessa casa. Por isso, eu vou me ater àquilo que é central, a centralidade. Qual é a questão central? A questão central vai urbanizar toda uma área que hoje é rural, que tem sido abandonada, que não tem investimento necessário, mas vai se urbanizar, se verticalizar, adensar para criar o império das kitnets em Barão Geraldo. Impermeabilizar o solo, produzir mais enchentes, alagamentos e mortes! Possivelmente mortes, ondas de calor, porque de fato você limita o que são as áreas verdes, ou seja, tudo aquilo, na verdade, a contramão é exatamente na contramão do que é o necessário. O que a gente poderia estar discutindo? Cinturões verdes, a permanência das áreas rurais. Isso é moderno, isso é levar a sério esse conceito. Então, quanto à devastação ambiental, quanto aumento do custo de vida, é necessário dizer não ao PIDs. Bom dia a todas as pessoas presentes, saudar a mesa, saudar os vereadores e saudar aqui a nossa população que está aqui legitimamente se manifestando por esse projeto. Bom, eu gostaria de fazer primeiramente apresentar o meu posicionamento, que para nós é inegável que esse projeto, embora tenha um nome bonito, né, é uma prática do governo apresentar nomes bonitos, né, regulamentação, regularização, reorganização, mas na verdade o tal do Polo de Inovação de Desenvolvimento Sustentável trata-se de um projeto de adensamento populacional numa área que precisa ser muito bem analisada, é uma expansão urbana, sim, numa área rural, numa área ambiental, que precisa ter um olhar muito sério para essa questão, diante de todo o quadro ambiental que nós estamos atravessando. Para mim, esse polo de inovação, de desenvolvimento sustentável, trata da consolidação de mais uma etapa do compromisso que esse prefeito, que esse governo tem com o setor imobiliário. O governo tem avançado aí, né, nessa pauta de garantir os interesses da especulação imobiliária, tem funcionado como um verdadeiro balcão de negócio. Com certeza isso vai prejudicar muito no projeto, nos espaços. A gente não tem visto nenhuma preocupação com a estruturação urbana, a garantia de serviços públicos para atender essa população. A gente está falando de uma região de Barão Geraldo que só tem hoje 2 centros de saúde para atender todo o população. Isso a gente não tem, apesar de a gente ter visto várias imagens ali bonitinhas, ônibus que não existe cozinha na cidade. Isso tudo a gente sabe que é uma bela de uma máquina
maquiagem para tentar apresentar um projeto que Campinas já rejeitou. Aí me resta as questões, presidente, vamos lá. Primeiro, o videozinho ali que passou, falou sobre os momentos de encontro com a população, de consulta com a população. Eu participei de alguns momentos, alguns desses encontros em Barão Geraldo, e era pacificado o posicionamento daquela população contrário a esse projeto de devastação, de adensamento populacional, né? De precarização, enfim. E por que isso não foi considerado pelo governo? Por que esse governo tem essa prática de maquiar momentos de garantia da participação popular? Isso tudo é jogado fora, é desconsiderado. Que o dinheiro fala mais alto. Então, isso eu não vi em nenhum momento o governo considerar as posições que foram tomadas ali, que foram tiradas, que foram debatidas nas audiências públicas. A segunda questão, para finalizar, senhor presidente, é sobre isso que o presidente aqui da Câmara tocou, o vereador Rossini. Falou sobre as mensagens de grupo. De fato, a minha sobrinha recebeu isso num grupo de vagas de emprego, ela recebeu, ou seja, estava ofertando, pagando para as pessoas virem aqui. Essa casa a gente já sabe, já aconteceu isso, no evento do BL 88, que também entrava na situação urbana, que a gente paga aqui, para que a gente tinha posição contrária ao PL 88. Então não se trata de uma fake news, né? Não se trata, quero parabenizar o movimento social que provocou o Ministério Público a tomar uma posição. E aí eu quero perguntar para o governo, o que o governo tem a ver com isso? Porque mais uma vez a gente só não aconteceu porque o Ministério Público interviu. Então, por isso, mas eu gostaria de saber, parte do governo, o que tem a ver com isso? Ou dos seus aliados, que é o setor imobiliário. O que tem a ver com isso, com esse recrutamento de pessoas para vir aqui se manifestarem favorável a um projeto tão nefasto quanto esse? Obrigada. Comparece essa audiência, os mais técnicos, os representantes sozinha, ninguém pagou nada. Presidente, eu quero, antes de mais nada, invocar... Não ganhamos nem um café. Que eu considero importante, que é a preservação ambiental, mas em algumas situações, de levar em consideração alternativas. A expansão do polo para a tecnologia pode ser feita em outro ponto da cidade, preservando essa área. Imaginemos olhar para a cidade, porque do ponto de vista tecnológico não precisa ser necessariamente do lado da Unicamp. Pode ser na região do Campo Grande, por exemplo, onde já está devastada aquela área que era a plantação de eucalipto. Tá certo? E aproveitar aquela área. Então, o uso do território do município precisa ser repensado e cuidadosamente. Aquela região é produtora de água. Nós estamos nas cidades vizinhas com sérios problemas de abastecimento de água. E por que não pensarmos aquilo ali sendo uma área para explorar um potencial turístico e também um potencial para a produção de alimentação saudável? Muitos dos nossos alimentos, como o alface, por exemplo, a gente recebe de Piracicaba, recebe de cidades que são o nosso Tem uma moça pegando. Passo as minhas perguntas, senhor presidente. O Estatuto da Cidade, no artigo 42b, estabelece que onde há empreendimentos habitacionais, precisa levar em consideração a habitação de interesse social. Essa é a minha pergunta para a Secretaria de Planejamento. Isso está sendo considerado, visto que ali também está previsto condomínios de alto luxo, digamos assim. Outra pergunta. Foi falado, professor Germano mencionou isso várias vezes, RITS e PITS são dois projetos. Quando é que eles se juntam e por quê? E a ampliação a partir dessa junção, a ampliação do uso da área.
São mais de 2 milhões de metros quadrados. Então, por que essa junção? E se há possibilidade de trabalhar uma única proposta? Quero findar a minha intervenção falando sobre essa questão do trânsito, do transporte, da mobilidade, não só ali na região, mas no seu entorno, visto que nós temos ali as rodovias que cercam aquela região. Então, nós, inclusive no plano diretor anterior, já se discutia essa questão da mobilidade urbana ali, não só em Barão Geraldo, mas também no seu entorno, conectando os bairros vizinhos. O plano, ele tem, logo em seguida, a cidade de Jaguariúna, o município de Jaguariúna, e, portanto, a conurbação que a gente discorda que ela aconteça, com o plano isso não vai forçar que haja essa conurbação, que é ruim para os municípios, que é ruim para as cidades. Para concluir, presidente, acho que essa casa cumpre o seu papel de fazer audiência nesse horário. Então, quero enaltecer esse bom senso, essa escuta a partir da apelação ao Ministério Público. Bom senso nenhum. Precisa se levar em consideração horários, dias em que a população de fato possa participar e tempo para que ela possa se manifestar. Por isso, parabéns a todos que vieram aqui. Muitíssimo obrigada, presidente. Gostaria de saudar, em nome da vereadora Mariana Ponte, todos os vereadores aqui presentes no dia de hoje. Saudar também os representantes do governo, saudar a militância que veio até aqui lutando, participou das audiências públicas. E gostaria de começar falando pela fala do Roberto, do professor Roberto, sobre a desapropriação da Fazenda Argentina. Na Fazenda Argentina são encontrados diversos animais ali, como onças pardas, gato do mato, jaguatirica, presa de tatu e vários outros. Como que fica os animais silvestres que são encontrados ali? Sendo que 25% vai ser já desmatado. Em nenhum momento a gente teve, na apresentação desse vídeo absurdo, a garantia de que os animais serão mantidos naquela região e principalmente a gente está falando de um projeto que está querendo adensar populacionalmente ali na região de Barão Geraldo, que, como o próprio vídeo falou, já não consegue suportar a carga do sistema viário precário. Mais pessoas, mais carros, porque a gente não está falando da mudança do sistema de transporte da cidade de Campinas, para que a gente consiga dar a garantia que as pessoas A outra coisa é que a gente falou ali muito sobre habitação, mas qual que é o perfil socioeconômico que a proposta do PIS traz de fato para o geral? Porque o que me parece é um processo de elitização nesses hubs que são destinados para a especulação imobiliária, e quantas moradias de interesse social a gente vai ter colocado ali. Porque a gente tem um déficit na cidade de Campinas de moradia de interesse social e não se fala nada sobre isso nesse vídeo. Inclusive, sobre a denúncia, sobre o que a gente vê aqui nas práticas dessa casa, fake news seria o apoio comprado que teria hoje aqui se a população não tivesse denunciado. Porque a gente vê a mesma prática de pessoas que vêm até aqui compradas para falar favorável a algum projeto, e agora a gente sabe como isso acontece no grupo de vagas de WhatsApp. E também a gente luta muito para que a gente tenha a revogação da Lei 207, que são as diretrizes que foram criadas na cidade de Campinas. E é isso que decidimos fazer. A precarização do 207, a gente está falando de uma piora, numa lei que a gente já está lutando para revogar. A gente está lutando para que esse tipo de coisa, manutenção da flora, da fauna, da preservação
ambiental das nossas nascentes sejam garantidas, e esse projeto, ele quer precarizar ainda mais. E como eu sou uma representante do povo, eu quero perguntar aqui, quem é a favor do PIX? Tem alguém aqui que é a favor do PIX? Os questionamentos, a resposta. Bom dia a todos. Gostaria de saudar as autoridades presentes aqui na mesa, todos os vereadores, a população presente na Câmara e quem está nos assistindo através da TV Câmara, do YouTube e outros meios de divulgação. Secretário de Urbanismo, Marcelo Colucci. Obrigado. Urbanismo? A minha fala ela vai se basear na resposta de algumas perguntas que foram levantadas durante todo o processo participativo e algumas perguntas que foram levantadas aqui hoje e em outros eventos que tiveram. Eu vou começar respondendo a fala do vereador Cecílio, quando ele fala da questão dos condomínios. Vereador, não pode condomínio unido, é proibido. Então não existe condomínio. Pode condomínio de prédio. Pode condomínio de prédio. Prédio é condomínio. É prédio. É prédio. Hello! Vai estudar! Hello! Secretário de Urbanismo? Eu estou suspendendo então o tempo dele, vai demorar mais. Seu palhaço! Quando vocês falaram, vocês não foram interrompidos. Para de falar mentira! Vai dormir! Mentiroso! Eu não foi respeitado, que ali eu agradeço, agora respeita a resposta também. Ele não se dá o respeito! Uma pergunta que comumente foi levantada foi a seguinte: o PIX, ele transforma a área rural em área urbana? A resposta é não. Todas as áreas hoje que o PIX é compreendido já são áreas urbanas. Gente, assim, eu estou falando com vocês devem acreditar, está na lei. Desde 1988, essas áreas já são urbanas e em 2018, a outra parte se transformou em urbana. Então, a primeira resposta é não, o PIX não transforma nenhuma área rural em urbana. Segundo, o PIX autoriza a construção de prédios onde não é permitido hoje? Não. O PIX, pelo contrário, hoje, se o PIX não for aprovado, vocês podem construir prédios de altura ilimitada e em alguns lugares prédios até 12 andares. Com a aprovação do PIX, isso vai ficar limitado a prédios de até 7 andares e na segunda área de prédios até 4 andares. Terceira pergunta. O PIX autoriza a construção de condomínios residenciais horizontais? Não. O PIX não permite a construção de loteamentos. Não permite, está escrito na lei. Outra pergunta. O PIX autoriza a supressão de matas ou vegetação? Não. O PIX não autoriza. O PIX ele tem proteção dos maciços existentes. Ele tem a previsão de corredores ecológicos, ele aumenta as áreas de EPC, que são as áreas... É sério que você acredita nisso? Caramba de pau! Então, isso também não é verdade. Mais uma pergunta que é feita que a gente precisa esclarecer. O PIX não está conectado com os demais viários da cidade. Também não é verdade. Se vocês verem o projeto que foi apresentado hoje, o PIX ele tem toda uma ligação com os viários existentes.
seja por Barão Geraldo, seja pelo Shopping Dom Pedro, seja pelo Jardim Miriam. Então ele tem ligação, ele foi contemplado toda essa ligação. O PITS ele não está isolado. Tá bom? O PITS foi elaborado sem a participação popular? Não, não é verdade. Foram 12 oficinas, 2 audiências públicas, 384 Cadê as Ninguém ouviu nada. Mentira! O PITS vai aumentar o valor do aluguel em Barão Geraldo? Não, não vai. Ofertas de moradias para Barão Geraldo. Quanto mais ofertas de moradia você tem, é menor o valor do aluguel. Você tem hoje uma demanda por unidades de Barão Geraldo e você não tem dinheiro para atender essa demanda. Então o valor do aluguel acaba aumentando. A partir do momento que você tem mais ofertas, presidente, é isso que eu tinha. Condomínio é favela, para mim é favela, melhorada. Era que eu aplaudi o autor é o prefeito. Senhor presidente, eu gostaria de saber quantos de interesse social serão possibilitados na região. Nenhum! Eu tenho uma pergunta também. A pergunta, dialogando com a fala da vereadora Paola, por que não tem especificado zona de interesse social no PITS? A segunda pergunta, qual a área que vai ser impermeabilizada ao permitir a urbanização de toda aquela região? E a terceira pergunta é sobre a questão da emergência climática. Como que a prefeitura e a universidade, eu gostaria de questionar a universidade, entende a questão da emergência climática e o que resulta na visão da prefeitura e também na visão das universidades esse processo de emergência que nós estamos vivendo e o impacto disso do PIDES na cidade como um todo e em Barão Geraldo específico. Secretário, quer dizer 3 minutos. Bom dia a todos. Bom dia, o secretário passou a palavra a mim, Carolina. Vocês sabem que eu coordenei o projeto desde o início, nas oficinas. A gente entende a importância da questão sim, da questão habitacional, inclusive nas oficinas, que muitos estão aqui participaram comigo, não queriam, inclusive, Minha Casa Minha Vida, Paola e Cris, essa questão que as duas colocaram a questão habitacional, né, o preconceito com relação até ao tamanho da unidade habitacional dentro do programa, isso foi discutido sim nas oficinas, por muitas pessoas que estão aqui. O que a gente trouxe na questão? O habitacional, ele traz uma outra modelagem, porque a gente não quer a verticalização do polo. Então, por isso que ele traz até 7 pavimentos, que você pode fazer habitacional nas áreas